Olho do Dono Podcast. Olho do Dono Podcast. Salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Olho do Dono Podcast. A ideia aqui do podcast é trazer para os empresários, outros empresários falando aqui dos negócios deles, curiosidades sobre os negócios, e a ideia é justamente trazer pessoas interessantes e criar um conteúdo que seja de interesse de todos vocês. Tudo bem, muita gente pode olhar e pensar, mais um podcast, né? Mas a ideia do nosso conteúdo aqui é baseado na experiência que a gente tem de trabalho. Vou apresentar nosso convidado aqui também, mas é trazer, tirar, né, as dúvidas, trazer um conteúdo que seja de interesse dos empresários. Beleza? Quero agradecer, então, primeiro aos patrocinadores, quem está produzindo o podcast, que é o Escritório Freitas, a Atmo também. Vocês vão ver as imagens dos patrocinadores aqui na tela central. Então, o Escritório Freitas, a Atmo e a Seven Educação, uma empresa de educação empresarial de Indaiatuba, que tem trazido formações, treinamentos, palestras, encontros de empresários que, né, trabalham para aumentar o nível, né, e ajudar os empresários a escalar os seus negócios. Beleza? Então, já iniciando aqui nosso podcast, meu nome é Diego Freitas, sou advogado e trabalho, né, aqui na região de Sorocaba já há 10 anos e estou aqui hoje com uma missão e com um convidado muito especial, que é Carlos Henrique. Carlos Henrique, ele é dono do Anglo, Salto de Pirapora. É um colégio, né, dispensa qualquer apresentação, né? O Colégio Anglo é um colégio, né, conhecido nacionalmente, e ele, junto com a família dele, tem muita experiência na área educacional, né? Décadas de experiência na área educacional, e hoje ele está à frente da escola, junto com a família, ainda é uma empresa familiar, e muitos dos desafios que essas empresas familiares enfrentam no dia a dia, muitos empresários não conhecem, né? E a ideia aqui é trocar uma ideia, bater um papo com o Carlos, entender o negócio dele, trazer para vocês também curiosidades a respeito do negócio dele, e para que a gente possa aqui, né, trocar essa ideia a respeito disso aí, tá bom? Então, muito prazer. Se apresente, Carlos. Olá a todos. Primeiramente, agradecer você, Diego, pelo convite de estar aqui, a gente bater um papo, falar um pouco da vida real aí, né, de uma empresa familiar. Minha mãe fundou o Colégio Anglo Salto de Pirapora em 1984, então esse ano completou 42 anos já de escola, né? A gente sempre foi focado na educação desde o infantil. Conforme foi crescendo, hoje a gente está até o ensino médio, então tivemos uma evolução constante, né? Minha mãe teve, então não tenho 42 anos, mas minha mãe que tomou essa ideia aí numa cidade... Que ano que ela começou? 83? 84. 84, então completamos 42 anos e na época acho que não tinha nem 10 mil habitantes a cidade e hoje a gente tá aí lá consolidado, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que, como você falou, a gente vai falar um pouco, né, dos desafios, e acho que um dos principais desafios, né, na gestão de qualquer empresa que seja, é a parte familiar. A família, ela é uma união muito poderosa, né, nessa questão de você ter uma empresa, porém, você acaba misturando muita coisa. E é o principal desafio que a gente tem. E não tem como você não chamar sua mãe de mãe dentro da empresa. Calma, nós vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar nessa conversa. Começa por aí. Então, só para o pessoal entender, eu cursei Direito em 2019, eu entrei, né, para a Faculdade de Direito de Sorocaba, a FAD. Acho que bastante pessoas conhecem a FAD. Uma excelente faculdade.
Em 2019 tive a oportunidade de estagiar na Câmara Municipal, no qual você foi o meu diretor jurídico. A gente trabalhou junto lá, foi uma experiência muito boa. Fui estagiar pro escritório também. E acabei que instalou algo na minha cabeça. Falei, cara, minha mãe vinha com algumas coisas pra falar comigo sobre, né, a empresa, a escola. Falei, a hora que sobrar pra mim de verdade, eu não vou querer estar perdido. E na época eu também tinha começado a fazer um curso em paralelo, gestão empresarial, gestão de pessoas. Isso foi muito importante. E também um pouco, né, de autoconhecimento. E daí eu acabei falando, cara, o que eu tô fazendo, né? Vou designar minha vida um pouco pra essa parte aí. Tocar o negócio da família, né? Tocar o negócio da família, terminar esse curso, que era um curso de longa extensão, foi 2 anos, né, que eu fiquei fazendo esse curso, não foi um curso de 1 mês, assim, foi 2 anos. E daí eu acabei deixando o direito de lado, terminei a faculdade, tudo isso junto com a pandemia, mas foi dando certo, e daí eu, né, acabei que caí de ponta, cabeça, né? De cabeça, mergulhei lá, falei, daqui agora já era, porque eu não vou sair tão cedo. E daí terminei a faculdade, não fiz a OAB, pretendo fazer esse ano, que agora que eu parei um pouco com... Quantos anos você tem? 25, tô com 25, vou fazer 26 já, em novembro, e aí, ficou por isso. Essa, como ângulo mesmo, tem quantos anos, mais ou menos? Porque quando ela começou, sua mãe começou lá em 80, era outra escola, era outro nome, exatamente, né? A gente começou... no começo em 84 tinha um outro nome, que eu não era nascido, então... Sim. Nem eu. Tá? Né, então não tô muito a par dessa... Não, sim, mas era outro nome. Era outro nome. Como mesmo, 2006, 2007, a gente... Em 2000, a gente entrou com um sistema positivo. Tá. Que é um excelente sistema de ensino também. Mas o Ângulo, ele vinha sobressaindo muito pela questão do cursinho, né? O Ângulo surgiu como cursinho, então na parte de conteúdo, a parte acadêmica, o Ângulo era muito completo. Entendi. E a oportunidade da gente abraçar foi muito grande na época. Tanto é que hoje algumas escolas têm um material Ângulo, mas não são Ângulo. Tá. Então, por exemplo, se eu for adotar o sistema Ângulo de ensino agora, na minha escola, eu não posso lá colocar Ângulo e o nome da cidade. Entendi. Entendi. Então tem essa diferença. Então, eu já vi muitas escolas assim. Eu acho que em Indaiatuba mesmo tem um nome da escola lá, escola não sei o quê, e aí o Ângulo embaixo. Então, eu não entendi. Então, assim, tem algumas escolas que são Ângulo e tem outras que só usam o sistema Ângulo. Sistema Ângulo. Então... que vocês usam o nome, né? O nome do colégio é Ângulo, exatamente. Né? Então hoje eu não sei se você paga uma taxa de adesão como se fosse uma franquia e é um valor mais caro. Eu não sei. Até porque a gente não paga, né? Ou algo... Pela credibilidade, né? Sim. Todo mundo vestiu a camisa do Ângulo, eles têm esse reconhecimento que o Ângulo virou Ângulo nessa parte de escolas por conta disso. De várias escolas, né? E são 20 anos, mais ou menos, já como Ângulo, já, 20 anos completou então, agora. Aí você vê como são as coisas, né? Muitas vezes as pessoas imaginam, né, que as coisas nascem grandes, assim, né? Esse é uma mentalidade, às vezes, do empresário que olha, às vezes, a sua escola enorme, gigantesca, tá muitos centenas de alunos e tal, e acha que ela nasceu grande. Mas ela nasce lá como arco-íris, como não sei o que, escolinha do bairro, e ela vai crescendo, vai ganhando corpo, e aí depois faz esse contrato e tal, com uma rede grande, eventualmente, para poder para crescer, né? É um jeito que vamos dizer, é uma visão que a sua mãe teve lá atrás para poder crescer, né? Talvez ela tenha visto que, né, pra crescer teria que ter um nome forte atrás. Na época, acho que era loucura, daí deu certo, é visão, né? Isso. Tem tudo isso aí também, exatamente, porque... Se não dá certo, é loucura. Se deu certo, é visionário. Mas, na verdade, a gente vê... Eu falo que quando você é o fundador de uma empresa e você tá crescendo constantemente,
Isso se deve a muito trabalho, né, da parte, né, fundadora, mas da pessoa acreditar. Acho que se ela não acreditar, porque eu vejo, matematicamente falando, estatisticamente falando, como que você vai montar uma escola numa cidade de, na época, sei lá, 15 mil, 20 mil habitantes, uma escola particular, do nada você coloca um sistema ângulo de ensino, então lógico, a gente, na época, né, acho que deu certo, mas você começa a pensar, né? E se a pessoa não acredita... Exatamente. Eu acho que... É porque é isso também que diferencia, muitas vezes, aquele empresário que cresce, escala, daquele que eventualmente que patina, né? Também é um pouco disso, né? De não acreditar. De colocar o pé e deixar Deus colocar o chão. Isso, assim, né? exatamente. Isso. Eu acho que isso dá muito certo. Eu vejo hoje, muito, né, amigos meus mesmo, reclamam demais. Porque é o governo, porque não sei o que. Cara, sempre vai ter o governo. O país tá em crise, tá sempre em crise. Tá sempre em crise. Então, tá sempre cara, crise. Não dê bola pra isso, porque por mais que o governo atrapalhe, né, a gente não vai mudar. A gente tem que achar meios, assim, né? O ideal é a gente achar meios e conforme vai crescendo também, a gente vai calejando, né? Calejando. Não, e também vai entendendo que a gente precisa mudar a mentalidade, né? A partir de um certo momento, a gente tem que mudar, talvez, a forma que a gente se comunica, a forma como a gente apresenta o produto, por exemplo. Porque, assim, se vocês estivessem com a mesma cabeça lá da escola, lá de 83, da escolinha e tal, vocês provavelmente continuariam até hoje com a escolinha, estaria com a escolinha lá, né? Mas um certo momento, vocês falaram, não, pera um pouquinho. Agora a gente vai recepcionar, sei lá, as crianças lá na frente. A gente vai... todo mundo vai estar uniformizado. Coisas assim, né? Eu vou mudar para um prédio maior. Eu vou colocar ar-condicionado, sei lá, na sala. Coisas assim, né? Você busca, na verdade, o que o mercado pede, né? Eu acho que isso é um crescimento que... todo empresário tem que ter, eu acho que é olhar o que o mercado pede. Não adianta nada falar, viu, vou colocar aqui, vamos supor, né? Eu vou colocar lá na minha escola uma piscina lá, vou ter aula de natação, dando um exemplo. Sim, que é normal. Muitas escolas aqui de Sorocaba tem, né? E não é o que o mercado busca. Entendi. Aí o que você faz? Um puto investimento, contrata, e aí... E saiu da sua cabeça, né? Exato, daí você vai lá e, pum, aumenta o valor da mensalidade. Sim. O pai vai cair matando, velho. Porque você vai falar o quê? Não, eu fiz... mas você nem perguntou se eu queria. Mas esse que é o desafio, né, Carlos? Como saber o que o mercado busca? Como adivinhar, né? A pergunta de $1 milhão, porque essa aí é... Porque num dia... E o mercado, a gente fala, né? O público, cada dia ele quer uma coisa muito instantânea. E pra você prender a atenção da sua empresa no meio... Você tem que sempre fazer um a mais, né? Sempre buscar diferença. Cara, e aí falando em prender atenção, essa é uma outra coisa que eu acho que é uma dúvida que eu tenho e que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando, outros empresários têm, e eu acho que a tua experiência vai ajudar de alguma maneira a resolver problemas de outros empresários, que essa é a função desse podcast, saber como você resolve os seus problemas para que isso ajude outras pessoas a resolver os delas. Vamos lá. Não tem claro, não existe resposta certa, porque dá certo para você pode não dar certo para os outros. Mas assim, eu acho que nessa questão de reter a atenção, cara, esse mercado educacional é um mercado que a gente tem que olhar quando a gente fala em reter a atenção do cliente. Por quê? Porque pelo menos o que a gente percebe, eu percebo porque eu tenho 3 filhos, né? Então eu tenho 3 crianças, eu tenho quase uma classe de escola. Então sua atenção já tá no filho, né? Exatamente. Começa aí já. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o desafio de muitos empresários é justamente chamar a atenção do cliente, é fazer o cliente dar atenção para ele. Seja através de redes sociais, criar conteúdo, a gente estava falando sobre agência de marketing agora há pouco, como que eu vou chamar a atenção do cliente, né, para que ele fique aqui, para reter esse cliente, para que ele volte, para que ele indique e tal. E o que a gente tem percebido hoje em dia, né, como eu falei, né, eu tenho 3 filhos, então a gente percebe que a atenção das crianças é cada vez menor, né?
A nossa atenção já é muito curta, então a gente vive num mundo de cortes rápidos, você tem que chamar a atenção nos primeiros 3 segundos e tal, porque as pessoas não leem, não leem nada. Se você tem que estar num fundo legal, não sei o que, você grava no fundo legal, faz tudo certinho, né? Que fala que tem um roteiro lá, daí você vai, puta, esse vídeo vai viralizar, vou conseguir engajar algum cliente, um futuro cliente, porque você faz tudo isso aí, não dá certo. Não dá certo. Aí aquele vídeo que você faz, grava com o cachorro lambendo sua cara. A selfie, daí esse com o celular pior das qualidades, você vai, puta, esse aí bombou. Aí você não sabe. Mas eu imagino o desafio que as escolas têm hoje em dia de reter a atenção dos alunos. Como que isso aí, porque né, isso aí faz parte, né, do teu negócio, né? Reter a atenção, né? Você sei que nós estamos falando de uma área pedagógica, Sim. É lógico que tem o professor tem lá... Sim. Ele tem esse desafio, né? Tem que é um desafio pedagógico, mas também é um desafio comercial. Porque se o professor não consegue prender a atenção do aluno, o aluno não tem resultado... É a expectativa que a gente gera pro pai. Quer tirar o filho da escola, né? E aí, como que fazer isso aí? Então, a gente... vou falar de uma maneira geral, né? Porque do infantil é um pouco mais lúdico, né? E o pessoal do ensino médio é um pouco mais... um olhar mais maduro para a situação, mas o que prende a atenção é exatamente o que você falou. Você mesmo acho que você respondeu a sua pergunta, que é o professor. O professor, ele é como se fosse um espelho, né? O espelho o aluno tem que olhar para o professor, né, como um espelho e falar, cara, eu quero entender o que esse professor tá falando, né, no olhar geral, mas o aluno se espelhar e ter um vínculo com o professor que seja, vamos dizer assim, bem atrativo. Entendi. Como se fosse algo, por exemplo, eu vou dar um exemplo do futebol, você vai assistir um time de futebol, o time de futebol é formado, um time grande, pelos jogadores. Sim. Não o time tá lá, é gigante por si só. É os jogadores que fazem ser o time gigantesco. Né? Vamos pegar aí uma seleção que foi atual campeã mundial. Não é porque a seleção é forte por si só, ela criou esse caminho através dos jogadores. E a mesma coisa a escola. Quem cria uma escola forte é uma equipe. Então, o professor, ele é o olhar que faz o aluno tá lá. Porque se o aluno não quer prestar atenção na aula, ele não quer ir na escola, ele não quer participar das aulas, não engaja junto com a escola nos projetos, é porque tá faltando um professor. E aí, então, vamos dizer assim, isso aí demanda investir na formação do colaborador, é isso? Capacitação, né? Do Capacitação, treinamento, supervisão, acho que é um dos mais importantes, você supervisionar, porque a gente delega, e daí tem a supervisão. Então, por isso que tem um papel, né? Todo o processo certinho, né? Professor, coordenação, direção. Aí vem, né? Tudo unido, né? RH e vai puxando pro marketing comercial, porque não adianta nada. O comercial vai lá, vende o mundo pro pai. Aí quem que tem que entregar? É a parte pedagógica. Aí chega lá na parte pedagógica, nossa, vendeu X pra mim, está entregando Y. E assim vai, né? Eu acho que o professor, no resumo da ópera, o professor, a parte pedagógica, quem faz o papel de prender o aluno na sala de aula, de prestar atenção. Não é prender de... Sim, né? prender a atenção, né? O aluno se dedicar àquilo é o professor. E a gente tem vários cases lá de professor que me alfabetizou e tá lá até hoje, na parte de alfabetização, né? É até a professora da sua filha. Que, cara, vou falar o que da professora, né? Parte de alfabetização, ela é expert nisso. E por que eu vou mexer? Né? E por que eu não vou melhorar? E aí vem dando muito certo, né? Ela tá 20 anos lá. E aí vão entrando novos professores também, vão tendo uma experiência com os anteriores. Exatamente, antigos, assim, exatamente. Né? Essa troca deles que é o mais legal. Porque cada sala, né, de aula tem um tipo de problema, eles se conversam. Eu já tive esse desafio lá de ensinar o Joãozinho. E assim vai, então... Cara, e é muito difícil, né, cara? Porque eu fico imaginando, né? Há anos atrás, a educação, né? A educação
era de um jeito, né? Eu imagino que quando sua mãe começou lá nos anos 80, assim, o professor tinha muito mais autoridade, muitas coisas que aconteciam na escola, ficavam na escola, os pais, assim, não vinham. Eu sei que esse é assunto delicado, entre só no que você pode entrar, não quero te complicar aqui, Carlinhos. Polêmico. Mas, não, assim, fala de tudo aí. Mas assim, antigamente as professoras tinham mais autoridade, assim, e aí que a gente falou, né? Pô, a gente tem que lidar com os nossos tempos. Não é mais autoridade, acho que era mais firme, né? Sim. Só que acontece, eu acho que os pais também... É uma mudança cultural, né? Cultural. Acho que os pais também, na época, eram mais firmes, né? Já eram mais rígidos. Eu vejo pelo meu pai. Fala, putz, se era meu pai fazendo isso, não ia ser desse jeito. Então, assim, o olhar era diferente. Sim. Então, os pais, né, já eram mais rígidos por si só. Já era um outro olhar. E acabava que o mundo era mais rígido. Com as crianças, com assim, as crianças. Hoje em dia, daí... assim, tem muito mais atenção com a saúde mental, tem muito mais atenção com a... Né? Se você entrar nessa parte aí, você vai ver. Hoje é muito comum o aluno, né, buscar fazer uma sessão terapêutica para lidar com questões da família, né? E a escola também tem que dar essa ponte e esse apoio também pro... Não necessariamente, mas a demanda, como eu falei, o mercado pede, né? Você acaba incluindo, né? Entendi. Bom, porque não é a função necessariamente da escola, acaba fazendo, né? Porque... A escola vai ensinar o menino o que é certo e o que é errado, mas daí chega na casa, o que é errado, o que é certo. Então, acho que cabe, né? Lógico, tem valores e deveres, princípios, que é meio de um senso comum, mas também eu falo assim, na escola não pode comer doce. Vou dar um exemplo. Né? Na escola não pode comer doce, mas na casa... Aí come à vontade. Come à vontade. Aí o que é certo e o que é errado? Exato. Entendeu? Então hoje tá muito... E às vezes é certo pra um, é certo pra outro. E antigamente eu acho que era mais, o senso comum era mais... igual, né? Vamos dizer assim, né? Os valores eram muito iguais, os princípios eram muito iguais, que acaba infringindo nesse ponto do público meio que agora ramificou muito. Na época era mais conciso, todo mundo pensava igual, um pouco mais conservador, por assim dizer, então acabava que o professor era mais firme. Hoje, professor chega até a falar que o professor faz malabarismo. Ele faz, né? Faz malabarismo. Porque mudou muito, né? Eu acho que também, assim, o que eu tenho visto também, assim, de maneira geral, não na área pedagógica, né? Mas quando a gente tá, por exemplo, fazendo palestras ou treinamentos, ou formação, né? Eu tô fazendo parte agora da SEVEN, que é essa escola de educação empresarial lá em Indaiatuba, e a gente tem lá 40 empresários que participam lá do curso de formação. E uma das coisas que a gente percebe, conversando com empresários de maneira geral, é que não existe mais... Esse é um senso comum. Não existe mais um monopólio do conhecimento, né? Não. Acho que antigamente, assim, os professores ele tinha todo o conhecimento, né? Ele era detentor do conhecimento. Então, talvez por causa disso, é que ele tinha uma postura mais porque assim, ele é o cara que sabia de tudo. E, lógico, ele continua sendo importantíssimo, né? Ninguém vive sem professor. Mas assim, o conhecimento em si, a informação, aliás, conhecimento não, mas a informação tá disponível, né? Tá na internet, tá no celular. Essa ideia, como que impactou, por exemplo, na escola, as crianças não mexerem mais no celular? Então, hoje a gente, na verdade, tenta fazer um trabalho unificando o mundo digital com o mundo pedagógico dentro da escola. Entendi. Então hoje a gente tem... Não adianta fechar os olhos e dizer assim, não mexa com isso, porque... que assim, né? Lógico, os alunos menores, né, as crianças menores, a gente não faz isso, mas o pessoal do ensino... os alunos do ensino médio, que já tá ali com 14 anos em diante, a gente incentiva por quê? Aí o aluno vai se formar e vai trabalhar com, vamos supor, tecnologia da informação ou engenharia da computação. Qualquer coisa, até porque a IA tá em qualquer lugar. Gente, se for atender, não tem como. Tem uma padaria, tem que ter... Exato, e tem um problema também de
tá tudo na internet, né? Porque a gente não sabe o que é certo, o que é errado. Isso, Então, assim, é um divisor de águas. E o professor tá lá pra instruir. Para fazer uma curadoria da informação. Exatamente, uma curadoria e a IA, né, às vezes é o nosso inimigo dentro da escola, porque o aluno chega lá e faz a prova, ou faz a tarefa de casa, ou faz um trabalho, aí você bate lá, o aluno nunca viu a palavra na vida tão, né, rebuscada. Daí você chega lá, tá a palavra lá. Mas tem que ensinar os alunos a fazer o prompt. Então tem que ter um curso de prompt. Olha, quando você for fazer a tarefa, faça um prompt certo. E o que a escola procura fazer agora é unificar a IA com esses trabalhos de uma maneira que eles entendam o que eles estão pesquisando, saber fazer as perguntas da maneira correta, que nada mais que é o prompt, né? Eles saberem questionar a IA, porque se você colocar lá, a IA erra pra caramba, claro, né? A IA erra muito. Principalmente questão matemática, que eu tava olhando o gráfico, assim, ela erra demais se você não colocar. Às vezes, alucina, exatamente. Então, a gente unifica isso junto com o professor. Então, mais uma coisa que o professor tem que capacitar. Então, você vê aí, né, a jornada do professor, o que ele tem que fazer. E essa é uma questão que é um desafio meu. Como que eu capacito um professor de 45, 50 anos dentro do mercado para mexer com a tecnologia? Às vezes com 30 anos de profissão, dá aula... E aí que tá o desafio maior, porque o aluno com 15, 16, 17 anos, ele tá um ninja já, né? Sim. Na tecnologia, o professor tá... Então, o professor tem que trabalhar mais para alcançar esse nível, né, de querer mexer na tecnologia, porque o aluno já quer. O aluno, ele já tá lá, né? Ele já nasceu nisso. Pode ver, a criançada não sabe ler com 3 anos, mas sabe já usar... ir no YouTube, pesquisar lá o desenho lá que aperta ela o quer. microfoninho, sabe? Exatamente. Você liga lá no iPhone, aparece a inteligência artificial, a Siri lá. Acessar YouTube e trazer lá o desenho tal. Então, como que a gente faz? Então, tudo isso, gente. Nossa, e fazer prova, a gente faz prova simulado ângulo. Hoje é tudo no computador, ou no iPad, ou no celular. Então, os alunos trazem. Porque se deixar tudo monôtono, sem celular, se querer colocar uma venda no aluno, o aluno não vai na escola. E aí ele já essa fase né, que você é adolescente, meio rebelde, você já quer, eu já sei tudo, eu já não sei o que, nada tá legal, então é um samba. Imagino, né? A gente vive sambando pra atrair. Então esses são um dos desafios, né? Cara, vamos lá. Então, outra situação, outro desafio que eu acho que tem na área educacional é o seguinte: você tem lá, sei lá, mais de 300 alunos lá, né, na escola. Isso, hoje a gente tá com 320 e poucos alunos. É muita gente, vamos pensar, são 320 alunos, são 320 contratos. Só que você não tem só o cliente seu, não é só o aluno. Não. Né? O cliente fala um pouquinho mais disso, é a família. É a família. É o pai, a mãe, quando é pai e mãe separado, é o pai e a mãe, o padrasto, a madrasta, o vô, a avó, então assim... E aí atender as expectativas de todos, né, assim, de todos. Tanto do teu, porque a expectativa do aluno é uma, que nem sempre bate com a expectativa do pai, né, às vezes. E também, a do pai também bate com a da mãe, e aí tem que ter exatamente. Vou falar de uma maneira, né, bem explicativa, mas de uma maneira geral, sem ser específico, né? A gente tem que fazer alinhar a expectativa. Na verdade, funciona assim. Vou pegar um pouco mais da parte comercial, que eu gosto mais. Vamos supor que tem um lago de pesca e tem vários peixes. Peixes são os nossos clientes. A gente não vai jogar uma rede e pegar tudo. Você não vai... O que a gente vai escolher? O peixe que a gente vai pescar. Então a gente cria um perfil para atrair o cliente que a gente quer, que já tá meio que alinhado com a expectativa do negócio. Perfeito. Então, por exemplo, isso acho que serve para todo empresário aí que busca ter essa dúvida. Cara, eu quero atrair todo mundo. Você não vai atrair todo mundo porque o que você está buscando é X.
e o cara que vai ter que buscar X. Você que escolhe o seu cliente, não o cliente que escolhe você. Hoje mudou muito isso aí. Antes, as pessoas vinham fazer a matrícula. Elas vinham procurar a escola. Agora não, você tem que ir atrás do cliente. Então você tem que ir atrás do cliente certo. Porque tem mais escolas. Imagina também quando a sua mãe abriu lá atrás, era ela mais uma escola. Agora tem 3, 4. Agora tem como a rodovia tá duplicada, muito fácil acesso. Vem trazer a região cresceu. Exatamente. Então você vai ganhando. Então assim, você escolhe. A minha escola é baseada nos valores X. Na parte pedagógica é Y, então você faz esse conjunto. A partir disso você busca o cliente já tem um interesse. A hora que você chama o cliente lá, ele já vê a expectativa. Então é muito bom você estar alinhado com tudo isso, porque na hora que entra o pai e conhecer o colégio, já vem é isso que eu tô buscando. Ele fala, é isso que eu tô buscando. Entendi. Então não adianta nada você querer pegar, vou dar um exemplo, na minha escola não tem robótica, eu não trabalho com robótica. E não é por causa disso que minha escola é pior ou melhor, mas é o perfil de público que eu quero atrair. O Ângulo não é uma escola confessional, né? Por exemplo, não é montessoriana, não é religiosa. Uma escola religiosa. Viu? Não é ali que ele vai achar. Exatamente. Eu quero uma escola adventista, uma escola católica. Não é ali necessariamente. Exatamente. E isso, eu vou contar um casinho aqui, ó. No ano retrasado, acho que uns 3, 4 pais vieram perguntar pra mim por que não tem aula de robótica, tá super em alta. Eu falei, porque não é o perfil da nossa escola. Nossa escola é focada no acadêmico muito forte, que é o Ângulo, e na parte de esportes, que é muito forte, na parte socioemocional, que tá muito em alta, né? E na época a gente produziu a parte socioemocional. Então, se eu colocar robótica, vai ficar igual a escola de pato. Não anda, não nada e não voa, mas tem tudo. Tem tudo, exatamente. Então daí você... Cara, olha que insight legal você tá dando, né? Às vezes o empresário pensa isso, né? Pô, veio 3 clientes aqui na minha loja e pediu, o cara tem lá o cara tem uma pizzaria. Veio 3 clientes aqui, que é o que a gente chama de uma meia dúzia de 3. Então veio uma meia dúzia de 3 aqui que disseram que querem pizza de Alite. Pô, mas não tem, ninguém pede essa pizza de Alite. Eu vou ter que comprar o Alite, fazer uma pizza. Não tem esse cliente. Pior coisa. Aí o cara falou, não, pera um pouquinho. Ele leva isso como se fosse uma tendência de mercado, né? A gente tava falando sobre a pergunta de $1 milhão, era saber qual que é a tendência do mercado. Exatamente. Aí, mas às vezes o cara ouve 3, 4, 5 pedindo, a gente fica nessa, nossa, mas se eu fizer, eles vão comprar. Aí eu vou cobrar tanto a mais. Tá bom, mas você tem 320 clientes, 4 querem. Aí você vai mudar os 320 por causa dos 4, né? Exatamente. E detalhe, daí os pais saíram da escola. Sim. E a gente sem problema nenhum. Eu falo, gente, não entendo, tal. Mas esse é o principal, né, preceito de vocês estarem insatisfeitos ou ter alguma outra coisa? Não, é que a gente quer pro nosso filho parte robótica. Eu falei, legal, vou deixar aqui anotado, porque... Sim. Assim, pode ser que outras pessoas... São 3 agora, mas vai que do nada vem um 10. Aí, aí o mercado tá pedindo, entra naquele papo que eu falei. Por isso, cara, como é importante a gente fazer pesquisa com a base de dados nossa, né, cara? Exatamente. Seja com clientes ativos, clientes inativos, com lead. Foi pesquisa, né? E assim, a gente... por ironia do destino, a gente sempre veio muito forte nessa pegada de esporte. Até que então agora tá muito em alta a parte, né, da vida saudável. Sim, fitness. Quando eu estudava na parte, né, do ensino médio ali e tal, a minha turma, né, vamos dizer, as salas ali nem se importava, tal. Hoje eu vejo a molecada aí com 14, 15 anos, já maioria tudo na academia já. Então, cara, é uma tendência mesmo, tendência, assim, dos jovens eles beberem menos, fumarem menos, com comerem certeza, saudável, com certeza. É uma tendência. Exatamente. De mercado, né? Assim. Por exemplo, a minha turma é um público já, X. Agora, a turma que tá vindo agora é outra. Os caras... tem pesquisa disso, né? Tem pesquisa. Os jovens estão bebendo 60% a menos, não são 80% menos fumando. Exatamente, exatamente. E o mundo, né? E eu vejo também outra coisa, né? Um aspecto que eu acho muito interessante. Na minha época não era assim, mas o público mais jovem tá buscando muito mais a parte religiosa também.
Caramba, olha só. Não sei se você... Tenho percebido, sim. Você tem percebido, mas, por exemplo, a minha irmã frequenta muito mais, né? A parte... Busca mais a parte religiosa. Sua irmã é mais nova, é isso? Do que minha irmã é 4 anos mais nova. Aham. Mas eu falo que não é só ela. Eu falo que o grupo dela, a idade dela já A tá muito geração, mais... né? Exato. A minha turma não. A minha turma é mais outro público. Você vê que engraçado, isso é um outro detalhe, né? Poxa, você é um cara super jovem, tá à frente de um colégio, parece que o maior colégio da cidade, e uma empresa de 40 anos, né? E hoje, né, é uma família, né? Nós vamos chegar nessa parte de empresa familiar, mas dos desafios também, mas você vê, né? Como hoje em dia os cortes geracionais estão sendo feitos muito antes, né? Então, por exemplo, antigamente a cada 10, 20 anos tinha um corte Agora, geracional. acho que 5 anos. 5, 6 anos tem um corte geracional. Por exemplo, a sua geração com 25 é diferente da geração de 20, que é diferente da geração que tem hoje, tem 12. Então, antecipar essas tendências de como essa geração, né, o que elas querem, o que elas precisam, o que elas as demandas, as necessidades delas é muito importante, né, para você trabalhar. E esse é mais um desafio para vocês, né? É mais um desafio. Às vezes vocês estão lá com o público, esses 320, sei lá, 100 são de uma geração e, sei lá, 200, 100 em cada uma de uma geração diferente, aí tem que ter uma abordagem para cada uma, né? Quando antigamente uma escola que tinha, sei lá, 300, 400 alunos, todos tinham, vamos dizer, a mesma cabeça, o mesmo interesse. E não é pra gente ficar louco com isso, né? A gente ficar, meu Deus, agora vai mudar. Não é que vai mudar drasticamente. Alguma coisa ou outra. Você vai ter não que fica louco, porque inovar. é da sua geração. Eu tenho 40, eu já ficaria louco. Eu ficaria maluco. Falo, não, o que vocês querem? Eu não consigo entender o que vocês querem. É que assim, eu falo isso porque a gente tem a parte, vamos dizer assim, né? Pega o do infantil, o infantil de agora, né? As crianças de agora. Quando tiverem com 15 anos, lógico, vai estar diferente das de 15 anos de hoje. Sim. Só que não tem que mudar tudo, né? A minha escola agora vai entrar... agora é tudo por IA. Tudo por IA. Não é isso, gente. Telas, não é isso. Assim. É que alguma coisa ou outra você vai ter que linkar. Porque... no final das contas, entra naquela parte que eu falei, a família já tá alinhada com o propósito do colégio. Então, é aquilo que ela busca pro filho dela. Porque tá alinhado com a família dela, tá alinhado dentro de casa. Entendi. Então, é isso que busca. Você vê que a maioria, né, dos pais dentro da escola, tem muito em comum com a sua família. Entendi. Então, é isso que você busca. Então, e é por isso que escolhem, às vezes, a nossa escola. Porque tá a família inteira lá. Esse que eu quero, trabalhar com a minha família, que é o que acontece muito. O aluno sai, se forma, faz a faculdade e vai trabalhar com a família. Eu gosto daqui porque você conseguiu fazer os seus filhos trabalharem com você. Então isso busca muito esse ciclo. Sim. Eles se espelham muito nisso. Claro, e não é uma imagino. regra, tá? Eu tô dizendo alguns casos que acontecem. Sim. E... Ver que a família... Sua família tá integrada e tá trabalhando junto na escola também é um atrativo. Exatamente, né? Eu acho que é bem por aí. Quais que são os principais canais? Você fala assim, eu não posso ficar esperando o cliente entrar chegar lá o pai e vir na escola fazer a matrícula. Né? Isso era um pensamento muito... um pensamento bem antigo, mas que até antes hoje acontecia. E acontece também, tá? Sim, acontece. Mas mudou muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém pode ficar só com a expectativa. Mesmo as maiores escolas ou os maiores negócios, se a gente vê, poxa, empresas gigantescas, senão a Coca-Cola não gastava tanto com milhões e milhões com marketing se fosse um negócio simples, né? E todo mundo toma Coca-Cola, mesmo assim ele gasta milhões com marketing. Exatamente. Mas o próprio, no meu mercado mesmo, o advogado, quando ele, sabe, né? Quando a gente na faculdade, ninguém ensina a gente a buscar clientes. Se você não fosse cliente, fazer gestão de pessoas. Fazer gestão do seu, e também do seu escritório, gestão do escritório, administração. Exatamente. Você falou que você teve que se formar depois, fazer uma formação. Isso, em gestão. Exatamente. Então, assim,
A parte de captação do cliente eu nunca estudei pra isso, mas foi meio que a vida que foi buscando, você vai, né, se Uma interessando. experiência também que a sua mãe já tinha. Exato, e é a parte que eu mais gosto, né, por você acabar sendo muito sociável, você acaba tendo mais afinidade com a parte comercial, que é o que a maioria dos empresários tem. Por que o empresário ele cria empresa? Porque ele é bom em vender aquilo que ele começou. Então ele vai falar que ele é um bom vendedor e começa ali e tal. Mas só pra entender um pouco, antes era, né, a parte da escola, o pai vinha conhecer e tal. Hoje a gente mudou bastante essa parte de... Quais são os canais de aquisição hoje da escola? Canais de aquisição, vamos lá, rede social, né, mais importante, mas o que acontece? Eu vou lá, faço conteúdo, tem a parte de marketing, a gente pega, faz tudo uma história na rede social, um planejamento para fazer postagem, para fazer posts que atraiam o pai, né? O interesse, tráfego, tudo. Mas o que acontece? O pai vai lá e vê. Ele vê o tráfego, vê o patrocinado. A hora que ele vai num churrasco, né, da família ou de amigos, e tem um aluno da escola lá, e o pai comenta, o aluno, né, o pai que tem um aluno já na escola, viu, pode ir lá que a escola é boa. Sim. Esse aí, é o principal... É o principal vendedor. Assim. É o principal propagador da sua escola. Sim. É o maior tráfego que tem indicação hoje em todo negócio, eu acho. Sim. Só que a gente teve um fenômeno aí na pandemia, que muitas famílias vieram de São Paulo para o interior, então a parte de tráfego, né, pago, parte digital cresceu muito mais. Porque esses pais que são lá de São Paulo não estão no churrasco com ninguém, porque não conhece ninguém no interior. Daí a gente falou, cara, vai aumentar muito. Hoje 50% dos meus alunos não são de Salto, né, são do São Paulo. São de famílias que são de fora, é isso? São de fora que vieram pra cá. Hoje são, né, mas na época mudou muito. Teve esse ciclo que virou. Eu acho que não sei se foi todo. Eu acredito que sejam todas as escolas que aconteceu isso, porque o crescimento regional do interior foi muito grande. Só que você tem que estar preparado pra isso, né? O crescimento preparado. Não, e você tem que estar preparado pra esses pais que vêm, porque se você não tivesse feito vamos dizer, se não tivesse com essa estratégia de marketing, se esses pais não vissem lá o conteúdo, né? Exatamente. Porque eu acho que até esses que são de fora, eles dão um jeito de perguntar pra alguém também pra um outro pai, né, também, assim, né? Dão. Eles vão encontrar, porque eles vão ir no mercado, seja no trabalho, seja no condomínio. Eles vão ir numa loja, ou vão na academia, aí vai com, eu tô com meu filho aqui, você tem filho, tá em qual escolar, E como que é a escolar? Aí que tá. Não conhece, mas ele vai perguntar. E vocês têm parcerias também com a AB, com a Associação Comercial, tem parcerias também, a gente busca linkar fazer esse gancho com outras empresas dentro da nossa cidade, para atrair, né, o público. Então a OAB, a gente tem um convênio com a OAB, a gente tem um convênio com a Massari, que é uma mineradora, empresa, né? Grande. Uma empresa grande, a Correia Alves Engenharia, temos também com a Associação Comercial, que daí entra um monte de empresa que está englobada na associação. Sim. E você falou de parceria, e um dos fatores que nos ajudou muito, né, nessa parte de transição do pai vir é o Ângulo. Né? O Ângulo é um nome muito forte, é uma parceria que eu fiz muito forte, mas foi lá atrás, então agora que tá consolidado, demais, né? É muito forte, então a turma vem, eu vim porque é Ângulo. Ângulo tem lá na minha cidade, meu filho estudava lá. Tem referência. Tem referência. Quebra barreiras, né? Quebra barreiras. Então, por exemplo, independente do negócio, busca aquilo que é conhecido para todos. Sim. Pra você também ter um despertar no cara. Porque não adianta nada. Eu ter Ângulo, o pai vai lá ver um atendimento, uma porcaria. Não, mas ser bom é obrigação. Então, a gente tem que pensar o que tá fazendo de diferente, né? Porque ser bom já é obrigação nossa, né? Exatamente. Muita gente não é bom, mas ser bom, tecnicamente, é uma obrigação. E né? É o que eu falo. O que é bom vale, né? O preço que você vai pedir, o valor que você vai cobrar do investimento. E vende sozinho. Né?
Vende sozinho. Então, aí você vê que outro insight legal, assim, existe um caminho, né, uma jornada do cliente, né, até ele encontrar você, aí ele ter a necessidade, aí, sei lá, ele ir visitar, aí tal, aí tirar dúvida, fechar o contrato e mandar o filho pra escola. Isso, hoje é assim, né, dessa forma. O pai, vamos supor, o pai que não tá, é muito difícil o pai que tá tá na escola pública, ele, né, dá um toque nele e falar, preciso colocar meu filho na escola particular. Sim, Por quê? necessariamente Questão financeira, Sim. né? Automaticamente, quando ele tem um up aí na parte financeira, a primeira coisa que ele vai procurar é escola particular pro filho, convênio médico, um carro melhor. Sim. E depois, né, são esses 3 principais, daí ele vai buscar e daí ele vai fazer essa visita. Mas, o que acontece hoje? Tá cada vez mais difícil a gente conseguir aluno que não tá em escola particular. Então, por exemplo, pra ele vir, ele tá numa escola particular. Entendi. E aconteceu alguma coisa nessa escola... A maioria dos alunos seus vem de outras escolas particulares. Isso, e teve algum problema lá e ele vem buscar aqui e daí a gente fala, por que você tá procurando a escola? O que tá te fazendo procurar uma escola, né? Diferente. Nos procurar. Ah, porque na minha escola a professora teve uma fala que eu não gostei e a gente foi conversar com a escola não entendeu a nossa expectativa, não entendeu a nossa dor e a gente tá vindo através disso. A gente não e nunca vai falar mal de uma outra escola, vai falar, lá é assim mesmo. Não, jamais. Isso... E até porque eu não sei, né, se a mãe, se o pai tá falando isso mesmo, né? Exatamente. Né, mas a gente procura, a gente é uma escola assim assado. Vem conhecer a escola, a gente mostra toda a escola, todo o corpo docente da escola. Então a gente tá tendo aula, a gente entra lá com o pai mesmo, o pai já conhece a turma, já conversa com o professor já fala que tá aprendendo, já conhece a coordenadora, me conhece, então já mostra. Aí tem 3 coisas que, né, eu já falo, que é uma escola familiar, que é uma escola que busca 100% acolhimento, a principal... palavra que quando a gente faz na pesquisa de satisfação é a que vem no topo, é acolhimento. Só que não tem como eu quantificar o acolhimento. Quanto que a escola é acolhedora? Exatamente. Então, a demonstração do acolhimento eu ou minha mãe tá lá na saída ou na entrada dos alunos, conhecer a família inteira. A nossa escola conhece a família inteira. A gente conhece o cliente. Entendi. Não é conhecer, esse aqui é o Joãozinho. Não, eu conheço quem é a avó do Joãozinho. A avó do Joãozinho vem aqui, ela toma café comigo. O pai é sempre buscando isso. Por exemplo, eu vou na padaria, eu sento tomar café. E não é porque de uma forma forçada, é natural. Senta aí, não sei o que, e conversa e vai. E, né, você fazer parte da família, porque querendo ou não, a escola é parte da família. Claro, cara. Mas isso é todo o ramo do negócio. Vamos supor, eu tenho uma pizzaria, igual você tinha dado o exemplo da pizzaria. Cara, pega o dono lá que tá no operacional fazendo pizza, fala pra ele ensinar alguém a assar pizza igual ele, nem que você tenha que ficar 1 ano ensinando, pra ele sair de lá e chegar o pai e a família lá, se sentar na mesa, como é que tá a pizza aí? Sim. Tá tudo bem? A bebida tá gelada? Os melhores restaurantes é quando você tá no restaurante, que coisa legal, você tá na sua casa. Vem o dono do restaurante, vem e fala, e aí, como você tá sendo atendido? Não, você tá precisando de mais uma coisa? Traz mais um negócio aqui pra você se sente bem, você paga mais caro. Você paga mais caro, você não quer nem saber. A verdade é essa. Isso é muitos locais, às vezes a comida é mais ou menos, só que você vai porque o atendimento é sensacional. E tem aquele lugar que às vezes a comida é ótima, o atendimento é tão ruim que você não volta mais, né? A pessoa não te conhece, trata mal. Exatamente. Não, e o teu negócio é um negócio perene, né, cara? E entra naquilo. Tem pai que não quer uma escola familiar. Sim. Vamos supor, tem um pai que quer deixar a criança lá, tchau, é isso, que não é o nosso perfil. E daí esse cliente eu não quero. Entendi. Porque daí eu vou vender um negócio que o pai não quer, e daí o pai vai ficar insatisfeito, eu também vou ficar com a minha equipe estressada, porque a gente vai tentar de toda maneira satisfazer o pai e o aluno. Perfeito. E daí fica naquilo, né? E é isso que eu falo. Tem os valores muito bem explícitos na sua empresa. O que são os valores? A parte os princípios da escola, né? A cultura da escola, a gestão da escola é baseada nisso. Valores, cultura, princípios e os processos.
Viu? E aí, você tinha falado de uma empresa familiar, né? E aí, volta e meia, você manda um vídeo pra gente lá, pra gente do escritório, pra mim, né? Você, ó, conversando com a minha mãe da escola, 10 horas da noite, minha mãe falando, então, e aquele aluno e tal. Porque assim, pelo que você explicou, né? Você foi fazer direito. Aí você terminou a faculdade. Aí durante a faculdade você estagiou lá na Câmara comigo, depois estagiou no escritório de advocacia e tal. Aí depois você pôs a mão na consciência e falou, não, pera um pouquinho, minha mãe tem um negócio gigantesco, vamos lá, tamo junto e tal, e vamos cuidar, né? Alguns anos atrás. Só que aí, assim, aí você tentou sair, talvez, assim, mas falou, não tem jeito, eu vou ficar aqui. Só que junto com isso vem esses desafios, né? Quer trabalhar com a mãe, com o pai, com a irmã também, né? Então... E o choque de gerações, porque assim, todos vocês, poxa, vocês são da área da educação, é uma vida inteira. É uma vida inteira dedicada à educação, né? A educar eu nasci na escola... Exatamente. Você não teve escapatória, né? Não tive escapatória, porque minha mãe... eu nasci em 2000, então minha mãe já tava com a escola fazia 16 anos, né? 84. A partir do momento que eu pude... Né, que eu tinha condição, vamos dizer, física de sair de casa, eu ficava na escola. Então, eu ia na escola 7 horas da manhã com a minha mãe, quando eu tinha 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu ficava com a turminha lá o dia todo. Tinha aula na escola. Aí depois minha mãe ficava lá até umas 7, 8 da noite, fazendo reunião, fazendo alinhamento. Então, né, tinha pai que ia conhecer a escola e a minha mãe que fazia matrícula. Entendi. E ela conta, Carlos, eu fazia matrícula dando mamar pra você, atendendo aqui, assim, né, você no braço e eu assinando o contrato. Então, uma vida inteira. Cara, querendo ou não, você acaba fazendo parte do negócio. E quais são os desafios hoje de lidar com isso, né? Porque hoje, a sua mãe, poxa, 40 anos, muita experiência nisso, a vida inteira dedicada pra isso, né, cara? Só que é uma geração também diferente da sua. E é o que ela ama fazer. Eu falo assim, mãe, a gente tem que buscar sair 100% do operacional, se possível. Sim, o máximo possível. O máximo possível pra pensar estratégias pra gente expandir cada vez mais. Então, por exemplo, qual que é a nossa, teoria? Porque na prática, às vezes, acaba dando errado. Exatamente. Não é bem com a jeito que a gente pensa. Mas se não tiver uma meta, você não vai pra qualquer lugar, né? Então, o que a gente procura? Hoje, 100% do pedagógico é ela que tem a responsabilidade de estar lá, então ela é diretora pedagógica, certo. E eu sou diretor administrativo. Uhum. Só que tem hora que, né, vai se conectar mesmo, sim, não tem problema nenhum e faz parte do negócio. Uhum. Agora, o desafio a gente tem, né, minha mãe, eu sou filho, e daí a gente senta na reunião, tem 10 na reunião, eu e ela lá. Uhum. Acaba que eu quero fazer uma coisa e ela quer outra, e daí fica naquilo. Quem faz o quê? Uhum. Então, a dificuldade é isso, aí vamos dizer, conectar essas... Conectar de uma maneira natural, sem perder a parte profissional. Ela foi muito inteligente, porque ela ficou onde ela ela ama fazer, né? E jogou a parte administrativa no teu colo. Que é o que eu amo fazer também. Então, exatamente. Só que foi uma decisão em conjunto, e querendo ou não, e isso que eu acho que mudou muito a nossa relação, porque antes era só faísca. Uhum. Que eu queria fazer de um jeito, ela queria fazer de outro. Sim. Se chocava, e daí ia em casa depois, né, fechava a escola, ficava um com aquela cara e tal. E daí o que eu busquei fazer, né? Sempre uma parte vai ter que ceder. Exatamente. Então eu busquei ceder. Falei, mãe, vem aqui, você acha que isso aqui tá certo? Acho. E eu, na minha cabeça, tá tudo errado. Uhum. Falei, então a gente vai fazer desse jeito. Uhum. Porque daí na minha cabeça eu falo, se der certo... Fizemos certo, deu ótimo. Tudo certo. Se der errado, ela vai entender, e daí eu chego e apresento outra ideia. Uma outra ideia. Custa caro? Um pouco. Mas é melhor você ter uma empresa saudável, né? Todo mundo de bom acordo. Uhum. Eu perder um pouco de tempo com aquilo. Sim. E na minha casa tá tudo bem, porque a casa, né, é sua base, né, cara? Você tem...
Você não vai... Na casa você repousa, você não é pra você chegar lá e tá saturado. Exatamente. Então você tem que estar preparado pra isso. E tem que ceder. Sempre... Às vezes eu vejo assim... E isso também vai aumentando também, vamos dizer, a confiança, né? De deixar mais a gestão na sua mão, né? E eu tenho visto isso, que você, né, os anos pra cá, quando assumiu, né, tem cada vez mais liderado, né, a equipe de maneira geral, né? Exatamente. E essa parte sem querer né, vamos dizer, você vamos dizer, não dá palpite lá na parte pedagógica, né? E ela cada vez mais vem passando, né? Confiando essa gestão. E o que aconteceu? Ela começou a aprender a trabalhar dessa forma de ceder. Então, às vezes, ela me chama pra falar do pedagógico. Porque ela e seu pai também fizeram os cursos de gestão, também depois Isso, disso. exatamente. Né? Exatamente. Foi você que também teve essa visão de falar, não, olha, nós temos que começar Exatamente, eu cheguei, daí eu comecei a mudar um monte de coisa lá, deixei os caras de cabelo em pé, dei trabalho, aí eles depois foram entender, daí eles falaram, putz, o Carlos tá mudando, mano. E até hoje mudou, então, por exemplo, a minha mãe, e isso é muito importante, o operacional, porque você precisa sair para conhecer coisas novas, Sim. precisa sair um pouco do automático, Sim. pra tá por dentro, né, fazer... congresso, reunião, viajar para conhecer outras culturas. Outras realidades, outras empresas, exatamente. outras escolas, então, né? eu comecei a implantar isso. E ela batendo de frente. Falei, mãe, faça um negócio. Busque aprender isso, veja se eu tô errado e daí você me corrige. Agora eu tô trazendo, porque você pediu e você não quer deixar, daí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então ela teve que ceder, eu também, e daí formou. Lógico, vira e mexe, eu tô lá 10, 11 horas da noite, e ela vem e fala, viu, Carlos, sabe o que eu tava pensando? Se a gente colocar lá na escola, eu falar, pô. Aí... Isso acontece, vai acontecer, entendeu? E não adianta, não tem esse equilíbrio, né? De falar assim, não, trabalho é trabalho, família... Não, é assim, às vezes vai acontecer de estar conversando disso lá em casa. Exatamente, a gente vive para trabalhar pela empresa e a gente trabalha para viver pela empresa. Então, assim, não vá pensar que também a empresa não é porque chegou onde chegou e a gente... Vai terceirizar tudo, ou tirar o pé mesmo de deixar as coisas acontecer. Cara, pode, né? Não é aquele olhar também que é o olho do dono que engorda o boi, não é isso. Vamos desmistificar isso aí. Não é isso. E esse podcast serve pra isso, pra desmistificar não é isso. O que eu tô dizendo é que você tem que estar lá sempre. O que eu quero dizer? Beleza, CNPJ é uma coisa, CPF é outra. Não, cara, você é o CPF e a empresa é tudo um só. Porque as pessoas estão lá porque nos conhecem também. A gente tem que mostrar que a gente tá lá. Sim. Se você olhar hoje nas empresas familiares que são de grande, né, são grandes players no mercado, não no segmento, né, só de escola, eles estão lá, gerando conteúdo em prol da empresa. Os caras vivem a empresa, velho. Então você tem que estar lá também, vivendo. Se os caras fazem isso, por que eu não vou fazer? Exatamente. Então, assim, tem coisa que você vai ter que pagar o pato aí, que nem fazer conteúdo, você vai ter que falar lá, você vai ter que sempre tá mostrando que você é empresa. E é 24 horas por dia. Você vai numa festa e dá um vexame na festa... Você é o dono da escola. Não é o Carlos X lá, não. Nossa, o dono da escola... Nossa, o dono do ângulo fez aqui, aquilo, tá, cara. Isso aí, puta, cara. É isso. Então, a gente vai levando um pouquinho da empresa com a gente, né? É que chega uma hora que você fala, putz, deixa eu dar uma espairecida, e daí que vem, bem na hora, vem sua mãe e fala, Carlos, é aquela... E aquela pessoa? Se a gente contratasse mais o fulano... Exatamente, Carlos, você tá gostando do trabalho de tal fulano? Você fala, mãe do céu. Agora. Vamos fazer o seguinte, mãe. Aí o que eu comecei a fazer também que... Pra não dar pau. Pra não dar pau. Mãe, eu tô indo embora. Tem alguma coisa que você quer conversar comigo? Não, filho, não tem nada. Então, eu vou chegar em casa lá, por favor, cara. Não, tudo bem, filho. Aí começou a dar certo. Mas tem dia que estoura os pepinos e vai. Viu? Fale pra mim, pra gente encerrar, qual que é o futuro da educação? O futuro do mercado de escolas, que na sua cabeça, sua vivência, qual que é o futuro do mercado de educação? Tá. O que vai mudar? O que você pensa? Quais são as tendências? E qual que é o futuro? Então, o que eu acho que tá muito forte, Você tá programando já? Já é passado, na verdade.
Eu acho que a parte de inteligência artificial, parte de tecnologia, uso de tela, os pais... Na verdade, o uso de tela, né, vamos falar dos mais velhos aí, é já uma realidade. E a gente colocando isso de uma maneira saudável, né? Qual que é a maneira saudável? Gente, rede social é uma maneira que você tende a destoar a atenção do seu filho e trazer ele mais pesquisar as coisas de interesse, né, do pedagógico e tudo mais. Usar mais como ferramenta e como menos ferramenta e menos como entretenimento. Exatamente. Eu acho que entretenimento é muito bom, mas ele tem um limite, né? O entretenimento, né, é um esporte, é um momento de convivência com a família, é um hobby. Ah, beleza, meu hobby é assistir série. Aí, putz, aí complicou, né? Porque daí é tela também. Então, assim, tem um momento de entretenimento e tem um momento de você ter um hobby, um esporte e tem a ferramenta. Então, acho que, assim, o futuro da educação, voltando mais... particular, do teu negócio. O futuro do meu negócio, eu acho que, assim, a gente consolidar mais o bilíngue, né? A gente tem muito forte o bilíngue que acabou dando certo. A gente teve a loucura de colocar na pandemia. Gerou um pouco de insatisfação dos pais, porque foi um momento muito repentino, mas agora acabou dando muito certo, porque o pai tá vendo o resultado. Exatamente. É o que ele queria. Sim. E hoje, querendo ou não, o inglês é a língua mundial e vai continuar sendo. Eu acho que não tem por que mudar. Dificilmente. Nunca, eu acho que é uma palavra muito forte, mas quase 100%, 90% de certeza que é a língua mundial hoje. O inglês, tecnologia e uma coisa que eu acho que, se eu falar aqui, é meio polêmico, mas eu acho que a educação ela tá migrando cada vez mais pro aluno ele ter noção do que ele quer fazer. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que seu filho ou pode ser que a criança ela saia da escola, ela não vai fazer faculdade. Lidar com isso pros pais, principalmente da minha geração, é um tormento. Pros pais. Pensar então, que meu assim, filho não vai, não vai. E mais provavelmente não vá mesmo, né? Ou pode ser que a universidade, a faculdade, ela faça uma mudança de modelo, que é o que vem acontecendo hoje, né? A gente vê... eu acho também que isso pode estar passível de mudança constante e a escola voltar a mudar. Hoje eu vou, né, trazer um negócio que a gente tá mudando aqui, que é trazer cada vez mais um empreendedorismo dentro da escola. Não que o filho vá querer ser empreendedor, mas se ele for, cara, já tem um suporte legal. E se ele não for, ele já tá sabendo como que funciona uma empresa quando ele for trabalhar. Que muita gente não sabe, né? Como funciona, como que é o ciclo, tudo pagar mais. Imposto, é contratar funcionário, é fechar contrato, é ter local, um lugar, é fazer fluxo de caixa, é ter porque se você não for ser empreendedor, você vai trabalhar para uma empresa. Ah, mas eu vou ser autônomo. Beleza, você vai ser autônomo. A partir daí, você vai começar a crescer, você vai ter que criar uma empresa. Então, ou é um ou outro. E a escola deixar de ser, assim, aquela linha de produção para levar necessariamente para um vestibular. Isso. E dar pro aluno, talvez, outras opções também. Deixar ele formado para outras opções que não seja somente aquela linha de produção para passar na Universidade X, né? Exato. São esses 3 pilares que eu vejo hoje, né? Os 3 quais são? Ou você vai ser... empregado e vai trabalhar para uma empresa, então você tem que saber um pouco da empresa, né? Você tem que saber a história da empresa, o que a empresa está buscando, qual que é a meta, por que a empresa está no mercado, qual o propósito, como ela faz para se manter no mercado, mercado, ela faz para se manter. Então todos esses passos tem que saber. E se você for empreendedor, é mais do que sua obrigação saber isso. Ou você vai ser herdeiro e vai ter que saber pelo menos o mínimo, que é deixar o dinheiro aplicado para render X%, para você sobreviver daquilo, porque, né, pode ser que um dia essa herança acabe e você não saiba o que fazer, então... Que também é outro cenário muito comum. Que é outro cenário muito comum. Então, assim, e provavelmente, para você ser herdeiro, tem uma empresa gigantesca ou uma empresa grande que tá espelhando você, então você tem que ter um mínimo de noção de onde você vai enfiar o dinheiro para sustentar isso. Mas apesar de tudo, né, o futuro da educação, acho que é assim, criar propósito
nos alunos. Entendi. Deixar cada vez mais claro. Por mais que seja muito difícil, porque vai chegar uma parte que a criança, ela passa a ser um adolescente, ela começa a amadurecer, ela fica muito perdida. Sim. Então, como que eu vou criar esse senso de propósito nesse adolescente? Sim. Só que cada vez mais eles estão ficando mais consistentes também no que eles querem. Eu não quero fazer faculdade. Isso. Eu quero fazer um curso X. Eu quero fazer intercâmbio. Eu quero focar no meu esporte. Não tem problema nenhum. Desde que ele esteja ciente do que ele está dos criando. desafios. Exato. Então, acho que o futuro é isso. Amadurecimento tá vindo mais rápido. E por si só a escola também tem que estar preparada para isso. Sim. Porque vai ficando entediante para a pessoa que tá mais madura. Até porque esses alunos lá na frente, os filhos deles também vão estudar com vocês, né? Como acontece muitos hoje, alunos hoje tem os pais estudaram. Os pais que foram nossos alunos hoje trazem os filhos. Alunos, né? Então você vê que o amadurecimento tá mais rápido. As crianças estão mais maduras, estão evoluindo mais rápido. Então a escola tem que estar preparada para isso. Legal. Gente, eu quero agradecer demais tua presença, você ter vindo aqui, você ter trocado essa ideia com a gente. Espero que o conteúdo, as coisas que a gente tenha falado aqui tenham ajudado demais. Tenho certeza que vão ajudar muitos empresários a solucionarem as dúvidas, talvez aqui um insight, uma mentalidade, alguma frase que foi dita aqui, com toda certeza vai ajudar outros empresários de outras áreas a resolverem e fica o convite lá, Diego. Às vezes aqui na conversa fica um pouco generalizado, né? Pouco tempo pra falar, se deixar a gente fica o dia inteiro falando aqui. Porque a gente já ficou várias vezes. É muito assunto, né? E fica o convite para quem quiser conhecer a escola. Vou ter o maior prazer de apresentar. Carlos, você falou daquele... Nós estávamos conversando daquele assunto, quero entender como funciona aí na prática. Venha até a escola, a gente toma um café, conversa, vai ser um prazerzão receber qualquer pessoa que queira nos conhecer. E eu agradeço muito o convite. Foi um bate-papo bem legal. Legal, muito obrigado. Eu agradeço. Meu irmão. Tamo aí, velho. E muito sucesso pra você. Pra nós, né? Eu sei assim, como eu falei, né? Muitas barreiras já são quebradas quando a gente sabe que é ângulo, mas eu sou testemunha e sou suspeito pra falar, né? Vocês são clientes do escritório, você é um amigo e essa não é de graça, né? Então essa experiência que você trouxe da família e essa experiência que você tá tendo, com certeza vai ajudar muitas pessoas aí a resolverem ou terem uma ideia para resolver os seus problemas. E o que acontece comigo, né? Pelo amor de Deus, não tô falando o que acontece na minha vida, não é que eu sou o dono, detentor do que vai dar certo, do que vai dar errado, é só que a minha vida que eu trago um pouquinho aqui, que eu gosto, que eu amo fazer e que é o que eu quero e só tô compartilhando com vocês. Muito legal. Fechou? Obrigado, gente. Valeu, agradeço, muito obrigado. E até o próximo episódio. Nós vamos gravar e vocês vão poder acompanhar os conteúdos, os episódios do podcast, né, O Olho do Dono, sempre no YouTube, a gente também no canal, nas principais redes aí de streaming de podcast. Nós vamos começar a fazer esse conteúdo de maneira recorrente aí e compartilhar com vocês essas informações. Beleza? A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Olho do Dono Podcast. Olho do Dono Podcast. Olho do Dono Podcast.